Para o país com merecimento tricampeonato. E quando você foi convocado para a seleção, você estava em qual clube? Estava no Vasco ainda. Estava no Vasco? Estava no Vasco. Boa noite, pontualmente 18 horas, hora de Brasília, está começando nessa segunda-feira o nosso programa de esportes do app mais interativo do Brasil. Você não pode perder, e vai começar o programa de esportes da Rádio Futebol. Vem aí o boletim da bola. Muito bem, a segunda-feira com o Boletim da Bola e os destaques esportivos. Hoje tem São Paulo, Fluminense, Internacional, Sport, Vasco e os destaques esportivos com muita opinião aqui no aplicativo da Rádio Futebol. Mas antes, vamos abrir a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Já chegamos essa segunda com vários pedidos, chegando a 2.339, isso. 2.339 web rádios que retransmitem a gente em dia de jogos e também o Boletim da Bola. Tem mais pedidos aí, viu? Vai chegar até o fim do ano, se Deus quiser, 3.000 web rádios. Bem, primeiro tá chegando a voz dele, Nilson Ribeiro. Atenção, emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Boletim da Bola também tem aqui a retransmissão da Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo e a Web Cop News do Walter Corrêa em Manaus. Boletim da Bola em nome da Betano, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil são da Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Bem, o programa começa com opinião. Vem aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Bem, Jarbas, amigos, um grande abraço a todos. Abraço. Eu gostaria ainda de falar alguma coisa a respeito do que vimos, nós, Jarbas, ontem na transmissão da Rádio Futebol, lá de Fortaleza, a partida do Fortaleza e Corinthians com a vitória do time nordestino por 1-0. Claro que é muito mais falando a respeito do Corinthians, parabenizando o atual momento. Fortaleza é digno de ser registrado em todo o Brasil por toda a mídia esportiva. O fazemos nesse instante e que não surpreende pelo grande trabalho que é realizado, pela permanência de um técnico, enfim, e já conquistando outros jogadores de um perfil melhor e assim levando a equipe nessa situação favorável. Muito bem, então em relação ao Corinthians, podem ter certeza, o Ramon Dias, ele faz o que ele pode fazer e entendeu já e fez uma leitura que o time não pode fugir à característica de jogar sempre preenchendo atrás. Esse André Ramalho joga muito, tem que se aproveitar, ele fez uma linha de 5 em alguns momentos, ficou um primeiro tempo encaixotado, jogando para trás, levou aquilo que ele queria levar para vestiário no 0-0, porque era um jogo muito difícil. Eu entendo que o Ramon, ele perdeu no Thales Magno uma condição melhor, mas faria outra crítica a ele, eu que defendo, e você sabe, Jarbas, há muito tempo, o Ramon deveria colocar nesse processo jogadores de velocidade. Até tudo bem, porque o Pedro Arthur mostrou que não tem nenhuma capacidade de jogar, primeiro num esquema desse que tem que jogar em velocidade à frente, e outra, não é um jogador talhado para jogar no Corinthians, não tem alma, parece que não tem vida.
deixar de lado o Giovani, né? Tem aí do Rian, tem que sair do time e tal. Então ele dá para ajeitar com o time que tem para jogar até a parte final dessa temporada. Sei que mais do que nunca estão buscando um centroavante, não sei onde a diretoria vai encontrar, não sei. Claro que o Ramon pode ser que indique algum jogador, principalmente da Argentina, que são bons jogadores, aqueles que aparecem de frente. Zagueiro central e centroavante é o que há de melhor no futebol argentino, com toda certeza. Mas ontem, mesmo assim, aí que eu quero reverter essa situação de uma forma defensiva, que o Curitiba tivesse, sim, um jogador de maior qualidade do que o Yuri Alberto, fatalmente teria feito um gol, pelo menos, das oportunidades que o Yuri teve. Ele tem velocidade, sim, mas não sabe jogar, ele não tem habilidade com a bola. Ele chega dando chutão, faz gol, ele é um entrão, ninguém tira o mérito dele, mas a forma como ele está, e num time que joga, que tem um Garro que é um jogador excepcional e que tem que arrumar alguém para dar a bola, para devolver, fazer a boa jogada na parte ofensiva, não tenho nenhuma dúvida que o time do Corinthians, com mais um jogador, se encontrar um centroavante, ou mesmo entender de fazer uma boa jogada, jogando principalmente no Neoquímica, o Corinthians vai sair dessa situação com toda certeza. Porque em casa ganha. E se ganhar as partidas que terá em casa, ele fatalmente vai sair dessa posição delicada de momento. É você, Jarbo. Muito bem. Obrigado, capitão Hidalgo. Nosso pentacampeão falando. 18-6. Falar um pouco do São Paulo. Hidalgo falou do Corinthians. Daqui a pouco tem o Chico também com mais detalhes disso. Mas o Chico agora deve falar do São Paulo, que venceu. Realmente conquistou uma vitória importante, né? Com um time até diferente. O Chico Garcia está chegando pra gente aqui. Diga lá, Chico! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Olha esse São Paulo do Zubeldia, hein? Venceu mais uma, dessa vez o Vitória, 2-1, mais uma vitória no Morumbis e se mantém ali na parte de cima da tabela. Jovens decidiram com golaços, hein? Teve um misto, daí preservação no segundo tempo. Vamos falar sobre a estratégia do técnico argentino? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Porque tem Copa do Brasil nessa semana, quarta-feira contra o Atlético Mineiro, então o Zubeldia está tentando administrar, gerindo fisicamente o seu elenco, mesmo assim manteve uma espinha dorsal, né? Preservando no segundo tempo, quando o resultado não estava lá tão encaminhado assim, mas já estava vencendo a partida. Mas ele começa com o Arboleda na defesa, com o Lucas Moura no meio, com o Caleri na frente, e claro, vai testando também algumas opções, já que o Ferreirinha machucou, já que ele está com grande dificuldade ali na abertura de meio campo, né? Então ele vai testando. E, cara, tô gostando cada vez mais desse Marcos Antônio, hein? Cada vez mais desse jogador. Eu sei que ele não faz necessariamente a função de primeiro, que talvez seja a maior carência do São Paulo, né? Hoje está jogando o Luiz Gustavo, acho que está cumprindo bem. E o Bobadilla, né, é um cara que não está afirmado ainda, fez gol no último jogo, até acho que fez uma boa partida, mas em termos de regularidade ele ainda está deixando a desejar. E o Marcos Antônio está cada vez mais pedindo passagem. Eu acho que daqui a pouco esse meio campo aí com Luiz Gustavo e Marcos Antônio me agrada bastante. Mas vamos lá, ele preservou até o goleiro Rafael, colocou o Jandrei, Ferrarese de lateral direito. Cara, como é regular o Ferrarese, né? É que o Alan Franco tá jogando muita bola, né? Senão o Ferrarese fatalmente seria o parceiro do Arboleda como zagueiro. Mas, cara, se ele tá aproveitando a oportunidade como zagueiro, como lateral direito, jogou bem, tá? Jogou bem. Claro que ele é mais defensivo, mas funcionou. Com o Arboleda e o Sabino entre os zagueiros, e aí você ter a liderança do Arboleda faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Na lateral esquerda, a improvisação também do Michel Araújo, né? Mas um jogador que cai por dentro também, até quase finalizou num momento em que o Lucas Moura partiu pelo centro, né? E tentou dar assistência, ele foi travado ali pelo goleiro Lucas Arcanjo. E aí, como eu já falei, do Marcos Antônio e do Luiz Gustavo no meio, com Lucas Moura centralizado. Cara, o Lucas joga demais, né? O Lucas joga demais.
e como funciona, né? Como funciona esse sistema, ele fazendo essa transição da defesa para o ataque. O segundo gol é uma pintura, né? Porque vem uma escapada ali de uma pressão que o Vitória está fazendo na saída de bola do Jandrei, a torcida meio apreensiva ali, daí a bola vem pela direita, Arboleda, Ferrarese, aí a bola chega no Lucas e o Lucas resolve, né? Ele está acossado por alguns jogadores, ele bota a bola no chão e dá de calcanhar e deixa o Eric livre para partir com espaço. Tem ainda a ultrapassagem, mas ele opta pela finalização e não dá para dizer que ele fez errado, né? Isso já no segundo gol. Mas me antecipei aqui, né? Com o Lucas, como eu disse, né, mais centralizado, e aí o Michael Araújo na lateral esquerda, e aí o William Gomes, o Caleri e o Eric. Dessa maneira, o Zubeldia começou o jogo. No segundo tempo, ele foi, né? Por exemplo, botando o Galopo na do Luiz Gustavo, botando o Rato na do Lucas Moura, o lateral esquerdo, o Wellington, na do William Gomes, o André Silva na do Caleri, o Henrique, menino de 17 anos, na vaga do Eric também, para dar uma mesclada. O Zubeldia está com um domínio sobre esse elenco do São Paulo que é muito legal de ver, cara. É muito interessante, assim. Ele sabe a hora de mexer, ele sabe a hora de preservar, ele sabe a hora que ele estica um pouco mais a corda, botando titulares. E, cara, dá para dizer que ele está fazendo errado? Ele está em todas as competições, quartas de Libertadores, quartas de Copa do Brasil e quinto colocado no Brasileiro. E assim, só não está mais porque o São Paulo perdeu alguns pontos bobos, assim, porque poderia estar até um pouco mais acima na tabela, o campeonato está super aberto, Fortaleza é o líder, o Flamengo já voltou aí também, né? Acabou vencendo o seu jogo contra o Bragantino, o Botafogo ficou no empate com o Bahia, o Palmeiras já entrou na competição depois do 5-0 contra o Cuiabá e está todo mundo no bolo, ali tem, claro, né? O São Paulo até tá 7 pontos hoje do líder e o Fortaleza tem um jogo a menos. Mas, cara, 7 pontos, faltando 14, 15 rodadas, não dá pra gente dizer que tem algo definido nesse sentido. Enfim, vamos seguindo aqui. Essa foi a escalação e aí, poxa, o São Paulo começa a definir o jogo com 5 minutos, né? Na verdade já estava em cima, já estava pressionando, já tinha tido uma finalização do Ferrarese, até que na rebatida ali o William Gomes pega a bola e, cara, que personalidade, né? Porque ele pegou a bola, avançou e de canhota meteu um foguete no ângulo. E aí você vê a comemoração da comissão técnica, todo mundo explodindo no banco, justamente porque, poxa, é um garoto, é uma aposta, ele tem 18 anos, aí você coloca ele no jogo, com 5 minutos o cara já faz um gol e um golaço. É óbvio que deixa todo mundo feliz, né? William Gomes, que aos pouquinhos vai recebendo mais oportunidades. Eu já tinha visto esse moleque jogar, ele tem ótimos recursos. E, cara, diante das dificuldades, né? O Ferreirinha machucou, como a gente falou, né? Então, daqui a pouco, ele pode receber mais oportunidades. O outro é o Eric, né? Que a gente sabe que tem também essa capacidade de cair pelos lados, de cortar para dentro, de finalizar. E aí já falei aqui da jogada do Lucas, né? Mas, cara, a finalização dele é qualquer nota, né? Ele chega na frente da área, escolhe o ângulo e mete de chapa, assim, em curva. Não tinha como pegar. 2-0, São Paulo mandando no jogo, podendo até construir mais, o Vitória chegou uma ou outra vez, assim, mas nada que assustasse, e aí vem o segundo tempo, e aí claro que muda um pouco o cenário. O Vitória não se abate, o Vitória vai para tentar diminuir a parada, fica um jogo meio que lá e cá, com 5 minutos já tem o gol do Caleri, que ele estava impedido por milímetros ali, né, na linha traçada, num outro cruzamento do William Gomes, o Caleri estaria fazendo 3-0, e ali seria outro jogo, com certeza, mas aí o gol é anulado, vejam como 2-0 não parece, mas é resultado perigoso, né? O gol do Caleri é anulado, e aí com 16 minutos só do segundo tempo tem o pênalti em cima do Lucas Esteves. Questionável, né? Porque o Wilton Pereira Sampaio dá no campo e aí dá uma sensação de que o Eric vai tentar chegar na bola e aí a gente não sabe se ele derruba o jogador antes ou se ele chega na bola antes. O VAR poderia chamar só se ele tivesse convicção de que o Eric pegou na bola. Se ele pega junto o Lucas Esteves, é pênalti no campo e aí é interpretativo, tem que respeitar a decisão de campo. O Alejandro vai para a bola, cobra, converte. E aí fica perigoso, porque aí naquele momento o Zubeldia precisava mexer no time. E aí ele tira Caleri, tira Lucas, mesmo que ele tenha botado ali o Wellington Rato, que está super adaptado, o São Paulo dá uma baixada na guarda e o Vitória vai para cima para tentar buscar o empate. E aí começou a ficar perigoso, porque aí o Vitória começou a rondar a área, o Jandrei fez uma outra defesa, a bola meio que passava perto, e ali para acontecer qualquer golzinho desviado ali né, é um abraço, né? E aí realmente deixaria com que o São Paulo perdesse pontos importantes. Mas segurou até o final e uma vitória fundamental. Porque, cara, quando você
preserva jogadores, pensando nas Copas, está avançando nas Copas, mas não descuida do brasileiro, continua pontuando no brasileiro, isso é a receita do sucesso. Então, eu posso chegar aqui e dizer que, poxa, o Zubeldia ele arriscou, né, cara? Pô, ficou no 2-1 com vitória, perigoso, tomou uns sustinhos no segundo tempo e tal. Será que não dava pena? Não adianta falar isso agora, porque a estratégia deu certo. Então eu prefiro entender que o Zubeldia fez aquilo que precisava fazer, venceu a partida por 2-1 e deixou o São Paulo na parte de cima da tabela, quinto colocado num G6, porque assim, se der errado nas Copas, você tem ali como brigar num sprint final por uma vaga de Libertadores via Brasileiro, ou quem sabe até o título, dependendo das circunstâncias, dependendo de como estará a vida do tricolor paulista ali no Brasileirão. Vocês gostaram da atuação? Eu achei que o São Paulo resolveu o jogo muito cedo, poderia ter tido até mais tranquilidade, não fosse a segunda etapa, mas também entendo que, poxa, quarta-feira é um jogo fundamental contra o Atlético Mineiro, em que o São Paulo precisa fazer o resultado, né, na sua casa e para depois levar a vantagem para Belo Horizonte e aí chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, São Paulo que é o atual campeão. A nota triste, né, fica por conta do Juan Esquerdo, jogador do Nacional. Os últimos boletins médicos eles não são satisfatórios, né? Pelo contrário, indica uma piora. Então o São Paulo homenageou, o Michel Araújo chorou na saída do campo, ele que é uruguaio e que esteve durante a semana visitando o jogador junto do Jonathan Caleri. A família do jogador foi chamada. A gente continua torcendo, né, para que ele se recupere, é muito difícil, mas, enfim, uma tragédia, assim, né, algo muito triste o que está acontecendo. Um jogador que teve uma parada cardíaca, né, jogando futebol e está internado no Albert Einstein e a gente espera que, torcer pelo milagre, né, para que ele se recupere e, enfim, né, a gente nunca gosta de dar esse tipo de notícia relacionada ao futebol. Vamos aguardar, é o que ficou aí de triste em relação a esse jogo. O São Paulo não está medindo esforços aí para ajudar a família do jogador também, até onde eu sei. E vamos ver o que acontece aí. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Tchau, Chico. Obrigado pelas informações. É o que você disse, o lado triste do futebol tem dessas também, né? A gente acha que um jogador de futebol todo preparado, né? Todo treinado para isso, não foge disso, né? De risco disso, né? Bem, são 18h16. Falar um pouco do Corinthians. O Corinthians tem novo salário do Garro, O nosso querido Samir Carvalho está chegando aqui com informações, ele do Café do Setorista. Diga lá, Samir. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu trago com exclusividade o novo salário de Rodrigo Garro no Corinthians. Lembra que eu falei que ele queria aumento, hein? O Café do Setorista não erra. E agora eu vou te contar o novo salário. O antigo, vou te lembrar o antigo e vou te falar o novo salário de Garro no Corinthians. Ainda tem também nesse blend de informações se o Timão está pensando, está conversando ou está negociando com o Memphis Depay. Vou te contar essa história, o que existe de verdade nessa questão do atacante holandês. Tem também Yuri Alberto, o Corinthians vai liberar o jogador para o futebol inglês por empréstimo. Vou te contar todos os bastidores de Yuri Alberto também. E ainda tem do mercado da bola do Coringão a nova proposta do Timão por Arthur Cabral. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 19 anos e criei esse canal para trazer para você os bastidores, as informações em primeira mão, tudo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações, ele tem o apoio da nossa querida Lemier Jeans Premium, simplesmente a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium, que você vai vender jeans de qualidade e vai ter um baita lucro, meu amigo. Isso porque a Lemier Jeans Premium, você sabe, é a fonte do jeans no Brasil. Você vai na fonte, vai ganhar muito dinheiro porque você vai na fonte. Fabricando jeans desde 1970 no Brás, abastece o Brás, abastece o Brasil e vai te ajudar também
a vender jeans de qualidade. Tem jaqueta jeans, calça jeans, tudo em jeans para você. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. E tem também, claro, a nossa querida Shinerai, onde você tem o seu sonho realizado de comprar uma moto 0 km com baixo custo, tá? Exatamente, a Shinerai, ela reúne qualidade e baixo custo para você. Entre em contato para você conhecer as motos da Shinerai. Tem a elétrica, que é bicampeã brasileira, a melhor moto do Brasil elétrica. Motos a combustão, várias, meu amigo, vários modelos novos e lindos para você na Shinerai. Entre em contato com o pessoal da Shinerai também no link na descrição, tá certo? Vamos falar primeiro de Arthur Cabral, né? O Corinthians aumentou a proposta para tentar contratar o atacante brasileiro Arthur Cabral, revelado, né, pelo Ceará, passou pelo Palmeiras, enfim, teve aí a sua melhor fase na carreira na Suíça, também passou pela Fiorentina e agora, né, está no Benfica, não tem tido muito espaço no Benfica. O Benfica tem interesse em negociar o jogador, mas quer negociar por um valor próximo ao que comprou, 20 milhões de euros, né? O Benfica gastou bastante para contratar o Arthur Cabral, não é muito perfil do Benfica, que vem buscar os jogadores sul-americanos e depois acaba revendendo por um alto preço. E como é que fica a situação? O Benfica aceita emprestar o jogador por um valor pago, o Corinthians aumentou o valor de empréstimo, tá, para tentar fechar, e colocou ali como cláusula, né, algumas cláusulas, por exemplo, de produtividade. Então o jogador teria que alcançar algumas metas para que o Corinthians fosse obrigado a comprar. A ideia é ter uma obrigação de compra, tá? E não uma opção de compra. Então o jogador teria que cumprir um número certo de jogos e também até de gols para que o Corinthians tivesse a obrigação de compra após um ano do empréstimo. O Benfica está analisando o caso, lembrando que é um jogador caro, tá? Vai ficar mais ou menos entre 15 milhões de euros e 20 milhões de euros, pode ser 18, 17 milhões de euros. Os valores estão sendo discutidos porque ainda tem a questão também das metas, né, alcançadas pelo atleta. Corinthians tentando fazer de tudo, né, para melhorar aí o seu poderio de gols, né, que é bem ruim no Campeonato Brasileiro na temporada. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Você acha que Arthur Cabral pode resolver o problema do Corinthians? Né? Eu estive hoje com o PVC em uma live no UOL. Ele falou que o Arthur Cabral, né, nos últimos anos tem uma média de 1 gol a cada 4 jogos na carreira, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito do Coringão aqui. Corinthians vai liberar o Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra? O clube inglês fez uma proposta, se propondo a pagar 3 milhões de euros para contratar o jogador, cerca de quase 19 milhões de reais, para contratar o jogador que está no Corinthians e vive uma fase tenebrosa, Yuri Alberto. E com uma opção de compra, tá? Não é nem obrigação de compra, né? Se fosse uma obrigação de compra, a proposta ainda seria melhor, mas é uma opção de compra de 18 milhões de euros. Então o Yuri Alberto ficaria 1 ano lá no futebol inglês, o Corinthians receberia 3 milhões de euros e depois o clube inglês decidiria se contrataria ou não um jogador com a opção de compra por 18 milhões de euros fixado. O Corinthians não se interessou muito, por quê? Porque a proposta exige que o Corinthians pague os salários do jogador. Aí eu nunca vi isso na vida, né? Chega a ser até uma coisa irrisória. Primeiro, o jogador tem um salário de 2 milhões e 200, isso aí já vai dar 28, mais de 20, quase 29 milhões. Então o Corinthians teria que pagar 10 milhões de reais, né, porque a diferença é essa. O Corinthians teria que pagar 10 milhões de reais para o Yuri Alberto ficar 1 ano lá no Southampton da Inglaterra. Então não faz sentido nenhum. Inicialmente o Corinthians não aceita a proposta, ele deve ficar no Corinthians. Vamos aguardar mais detalhes, mas já estou passando para vocês o salário do Yuri Alberto, quanto que dá em 1 ano, né? A gente tem que multiplicar por 13 os 2 milhões e 200, vai dar 28 milhões e 600, enfim, é um absurdo, né? O Corinthians teria que pagar para o Yuri Alberto jogar lá, e aí não, meu amigo, por mais que o Yuri Alberto erre, não dá para você, né? Por mais que ele não esteja numa fase boa, não dá para fazer isso. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. Seguindo falando do Corinthians e ainda do mercado da bola, o Coringão pode
estar tentando contratar o jogador Memphis Depay, entrou na mira do Corinthians o atacante holandês, né, com passagens pelo Barcelona, Atlético de Madrid, está sem clube, está mantendo a forma em Mônaco, tá? Sozinho ali, né? Claro, com um acompanhamento ali, né, de um preparador físico, enfim. O Depay já está com 30 anos, né? O Memphis Depay, jogador que é marrento, né? Estilo Gabigol, né? Tem aquela comemoração assim, ó, né? Para dizer que não está nem aí para o que falam dele. Enfim, é marrento, é um jogador que é forte, ele tem o estilo Gabigol, né? Um jogador forte, finalizador, enfim, eu acho que é uma aposta válida, tá? Vamos lá, um jornal mexicano, né? O W Deportes, com sede aí na Cidade do México, trouxe que o Depay está na mira do Corinthians e também do Flamengo, né? Enfim. Eu fui apurar a minha informação, senão não faria sentido eu estar colocando isso aqui no blend, tá? A minha informação é que uma pessoa próxima ao Augusto Melo iniciou conversas com um intermediário do Memphis Depay, tá? Então nós estamos falando de um intermediário do Corinthians com um intermediário do jogador, tá? E aí, após abrir conversas entre esses intermediários, após essa pessoa bem próxima do Augusto abrir conversas com esse intermediário, ele agora vai pedir autorização, tá, para o Augusto Melo, se o Augusto Melo dá o aval, para ele avançar em tratativas e começar a falar de valores, tá? Acho que é por isso que vazou que o Corinthians tem o interesse, porque ele já colocou ali para o representante do Memphis Depay o interesse do Corinthians, quando estaria disposto a contratá-lo, mas não foi discutido nenhum valor ainda. Então eu estou passando para vocês a informação na temperatura certa para você entender exatamente que pé está essa situação, se existe algo. Cara, é até difícil falar se existe algo. Uma pessoa próxima ao Augusto, hoje ele é cercado de pessoas, e algumas que só atrapalham, que estão lá, né, que foram lá falar com esse intermediário para tentar o Memphis Depay como o midiático. Talvez até se encaixaria como midiático o Memphis Depay, tá? E aí o que acontece? Agora, só para você entender, depende do Augusto Melo. Se o Augusto Melo der o aval, essa pessoa pode seguir negociando pelo Corinthians ou pode, né, iniciar as negociações pelo Corinthians para a tentativa aí do Memphis Depay. Mas na temperatura certa, o jornal mexicano acertou alguma coisa, porque alguém foi lá falar em nome do Corinthians, né? Difícil é saber se essa pessoa tem cargo no Corinthians. Não tem, tá? Já vou te falando que não tem. E difícil saber se essa pessoa tem uma grande influência com o Augusto ou com o Corinthians, tá? Mas essa pessoa que entrou em contato com o intermediário em relação aí ao Memphis Depay, jogador de 30 anos, tá? É bom lembrar que clubes europeus já manifestaram interesse nele, a própria Juventus da Itália, vai ficar aí, não dá para concorrer, ofereceu para ele um salário de 5 milhões de euros anuais, cerca de 30 milhões de reais, ou seja, 2,5 milhões de reais, né, por mês. Ele rejeitou, tá? Agora a gente não sabe, né, para onde, né, vai o Memphis Depay. É um negócio difícil, né, de se fechar, mas enfim, eu tô te falando o que está acontecendo na temperatura certa. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e dedo no like. Dedo no like que vem informação exclusiva agora. Exclusivo. Meu amigo, cafezinho não é mole, hein? Quando eu falei que o Garro ganhava um salário pequeno no Corinthians, falaram que era mentira, falaram que eu estava querendo causar tumulto, me xingaram quando eu disse que o Garro não estava satisfeito com o seu salário e queria aumento, e dei o salário e tiraram o sal, falaram que não era o salário. Então pega essa, meu irmão. O Garro renovou, eu vou te lembrar o antigo salário e o salário novo dele agora. Que o cafezinho não brinca. Aqui tem exclusivo de verdade. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura ela! Quer aprender a fazer? Olha só para lembrar você, né, que eu trouxe com exclusividade que o Garro ganhava 350 mil no Corinthians. Uma vergonha, né? Como é que pode o jogador ganhar um salário desse, né, no Coringão, sendo que o Coronado ganha pouco mais de 2 milhões, e o Yuri Alberto 2 milhões e 200. Podia citar vários jogadores, vou citar só esses três, e o Pedro Raul
720 mil por mês. E o Garro, camisa 10, né, um dos melhores jogadores do time, para muitos o melhor, ganhando 350 mil. Isso mesmo, ele estava insatisfeito, era por isso que os representantes dele estavam trazendo propostas. Aliás, os representantes, eu trouxe isso com exclusividade também, estavam no mercado em busca de propostas e levando ao Corinthians, tá? Ou você acha que todo mundo acompanha, né, o futebol brasileiro, o River Plate tá... Enfim, já foi, né? 350 mil já deu para garantir que eu estava certo. Sabe para quanto foi o salário do Garro agora? 800 mil reais. É o novo salário de Rodrigo Garro no Corinthians. E quando eu falo salário, né, eu estou falando de tudo, né? O ordenado dele, né? Estou falando de toda a operação financeira. Aí junta direito de imagem com CLT, tudo junto, tá? Tudo junto vai dar 800 mil reais por mês. É o novo salário do Garro. Está bem distante ainda, hein? Das grandes contratações aí do Corinthians, hein? Está bem distante ainda, né, dos jogadores que o Corinthians paga, hein? Tudo bem, já ganhou do Pedro Raul, já é uma boa, mas está longe ainda de Yuri Alberto, Coronado, enfim. Deixa o like aqui, 800 mil reais o salário do Garro, né? Mais uma vez o cafezinho estava certo, traz com exclusividade agora o novo valor. Deixa o likezão, inscreva-se no canal, ative notificações, tá? Estarei com vocês hoje, às 19 horas, ao vivaço, no Café da Fiel, para a gente tratar de todos esses assuntos do Blend. E lá vou ter mais informações ainda, inclusive, né? O que aconteceu com o Thales Magno, enfim, vai ser tudo ao vivo no Café da Fiel, que vai estar imperdível hoje. Vamos falar mais de Memphis Depay, vamos falar de Thales Magno, vamos falar do salário do Garro, vamos falar do Yuri Alberto, vamos falar de Arthur Cabral, tudo. Aguardo você às 19 horas na nossa audiência consolidada do Café da Fiel, tá? Amanhã almoço com a Fiel, da meio-dia a 1, hoje 5 mil simultâneos praticamente com a gente, um grande sucesso já o almoço com a Fiel, mas antes o Café da Fiel às 19, tá? Me siga no canal de WhatsApp, tá bom? Você não vai me achar pesquisando no Zap, tem que ser pelo link aqui da descrição, tá? Então faça isso agora, confira todos os links, porque tem um canal de cortes para você me seguir também, tá bom? Aqui, ó, vai todos os links aqui, vai pegando na descrição. E claro, né, tem TikTok, tem Instagram, tem tudo aí para você me seguir. E o nosso clube de membros, sabe quantos membros a gente chegou? 500 membros no canal. Meu amigo, é muita coisa. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. O Plano Café Especial da direita, você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tá? Aliás, ó, tem a nossa loja também. Aliás, aqueles que fecharam Café Especial, não esqueçam de mandar um e-mail para entrar no grupo. O e-mail é cafedosetorista@gmail.com, tá? Não esqueça para você entrar no nosso grupo, tá bom? Só para você... deixa eu ver se eu coloco aqui o e-mail, tá? Depois eu coloco para vocês o nosso e-mail, mas não esqueça, tá? Para você... Aqui, ó, nosso e-mail tá aqui, ó. cafedosetorista@gmail.com, ó. Se você quiser anunciar no canal, anuncie a sua marca aqui. Você sabia que eu recuso grandes patrocínios de bet aqui no canal, mas estou esperando a sua empresa, tá? É uma das maiores audiências, se não for a maior, de Corinthians hoje no YouTube. Anuncie a sua empresa aqui. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, tamo junto, até o próximo café, valeu. Valeu, Samir Carvalho do Café com o Setorista, trazendo detalhes do Corinthians. Bem, às 18h32, vamos para o Rio, saber do Fluminense. Pois é, tem um jornal espanhol divulgando coisas que vamos saber. O Rodrigo Dias está na ponta da linha com informações para a gente. Diga lá, Rodrigo. Durante a semana eu já avisava, meus amigos. A semana prometia ser agitada com o noticiário recheado e a previsão está se confirmando. Segunda-feira já começa com muitas notícias, definição das datas das quartas de final da Libertadores da América, informação sobre Gabriel Fuentes, clubes europeus de olho na joia do Fluminense. A gente vai trazer todas as informações para vocês a partir de agora aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço, obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para atualizar a torcida tricolor com as últimas informações do campeão da América de 2023.
O campeão voltou. O Fluminense está de volta à briga, está de volta às disputas por melhores colocações dentro do Campeonato Brasileiro e está também, né, na disputa pelo bicampeonato da Libertadores da América. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Não esqueça de deixar aí o seu like, deixar o seu comentário e também fazer a sua inscrição, é importante, aqui no canal Ligados no Flu. Vamos começar com notícias então, gente? Olha só, hein? Vamos falar de Copa Intercontinental, aquele Mundial de Clubes, o mesmo, né? Que o Fluminense ano passado disputou com o Manchester City, agora vai chamar Copa Intercontinental, em que o campeão da Libertadores tem que fazer um jogo de play-off contra o campeão da CONCACAF para depois disputar uma semifinal contra o campeão dos play-offs da África, da Ásia, enfim. Tinha rolado aquela informação há alguns dias atrás sobre a possibilidade do Fluminense ser o representante da Conmebol por conta das datas tanto da final da Libertadores quanto desse play-off aí contra o Pachuca. Então havia essa possibilidade do Fluminense ser o indicado por ser o atual campeão da Libertadores da América. A FIFA, né, tinha essa possibilidade aí de não esperar a definição do campeão da Libertadores. Só que a FIFA definiu hoje que a data desse jogo entre o Pachuca e o campeão da Libertadores mudou. A data foi adiada para 11 de dezembro e como a final da Libertadores é dia 30 de novembro, vai dar tempo de acontecer perfeitamente a definição, né, da indicação do campeão da Libertadores para jogar contra o Pachuca. Então aquela história do Fluminense ser o indicado, né, para jogar a Copa Intercontinental não vai rolar, mas o Fluminense ainda pode disputar a Copa Intercontinental, basta ser o campeão da Libertadores. Faltam 5 jogos para isso. Temos as quartas de final pela frente, se passarmos semifinal, e aí depois, chegando à decisão, teremos a chance do bi da Libertadores e quem sabe disputar a Copa Intercontinental. O que vai rolar mesmo é o ano que vem, nos Estados Unidos, o Super Mundial, com a presença do Fluminense, e esse está garantido, esse ninguém muda. Já que falamos de Libertadores, a Conmebol divulgou hoje as datas dos jogos entre Fluminense e Atlético, quartas de final da Libertadores da América. Jogo de ida, atenção, em dia 18 de setembro, jogo no Maracanã. E o jogo da volta, dia 25, em Belo Horizonte, Arena MRV. Os 2 jogos programados para as 7 horas da noite, uma quarta-feira. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o jogo de ida no Rio de Janeiro. No mesmo dia, só que às 9h30 da noite, no Newton Santos, vai ter Botafogo e São Paulo também pela Libertadores da América. Ou seja, a gente vai ter aí, no mesmo dia e em um intervalo curto de tempo, 4 grandes clubes brasileiros, torcidas de 4 grandes clubes brasileiros, circulando pela cidade, se locomovendo, buscando transporte público, buscando transporte por aplicativo, enfim, se locomovendo em veículo próprio, não importa, né? Questão de aeroportos, porque você vai ter um grande deslocamento de torcedores do Atlético saindo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e de São Paulo, né, torcedores do São Paulo, também viajando para o Rio de Janeiro. Então eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Questão de segurança pública, transporte público, trânsito, né? Então, provavelmente, né, vai ser um dia bastante agitado, com muito trânsito, engarrafamento, e aí o torcedor tricolor, por exemplo, que mora e trabalha, né, no Rio de Janeiro, jogo 7 horas da noite, como é que o cara vai fazer para chegar com antecedência ao jogo? Mas, né, é complicado, cara. Por que não marcaram o jogo na terça? Né, enfim, e sempre colocam o Fluminense nesse horário de 7 horas da noite, é impressionante. Bom, e a dica que eu dou para você que quer acompanhar o Fluminense nos jogos contra o Atlético, no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte, entre em contato agora
com a Outsider Tours. O QR Code está aí na tela. É uma empresa especialista em viagens esportivas e ela te leva para assistir Fluminense e Atlético na Libertadores da América. E se você usar o cupom Ligados no Flu 5, você ganha 5% de desconto. Não perca essa chance, uma grande oportunidade para você acompanhar Fluminense e Atlético Mineiro com conforto, tranquilidade, segurança. Entre em contato agora com o pessoal da Outsider. Vamos falar agora sobre mercado da bola, última semana de contratações, última semana da janela de transferências e temos informações sobre Gabriel Fuentes. Publicação do jornalista Uriel Luget, que o mesmo que cravou a negociação do Fluminense com o Facundo Bernal, ele está dizendo que o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, vou colocar aqui no tradutor, ó, é o lateral esquerdo que o Fluminense deseja. E diz que já existem negociações em andamento para o jogador do Júnior Barranquilla. E afirma ainda que um grupo de investimento está realizando a possível transferência. Essa daqui é uma informação diferente. Afirmando o Uriel Luget que a aquisição do Gabriel Fuentes por parte do Fluminense seria feita por meio de um grupo de investimento. Essa é uma informação realmente nova e surpreendente. Que grupo seria esse? Quem é que está colocando dinheiro, né, para trazer o Gabriel Fuentes? Bom, vamos aguardar para ver realmente se essa informação, se ela vai ter uma confirmação ou não. Agora, o Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, 27 anos, Júnior Barranquilla, um dos destaques do time, bom jogador, tem bons números, mas não pode ser inscrito na Libertadores. Por que, Rodrigo, que ele não pode ser inscrito? Porque ele jogou as oitavas de final da Libertadores. Se ele tivesse jogado apenas a fase de grupos, ou se ele tivesse jogado a pré-Libertadores, ok, ele poderia ser inscrito agora nas quartas de final. Mas como ele já jogou nas oitavas de final pelo Júnior Barranquilla, ele não pode ser inscrito nas quartas de final. É isso que diz o regulamento da Conmebol Libertadores. Então, Gabriel Fuentes, sendo contratado pelo Fluminense, se ele for contratado, só poderá ser inscrito no Campeonato Brasileiro. Gente, Cauã Elias é colocado pelos jornalistas da Espanha, do Diário AS, como futuro Hendrick do futebol brasileiro, e equipes europeias já estão de olho na jovem promessa do Fluminense. É o que está dizendo o Diário AS. Briga pelo novo Hendrick, Cauã Elias. Conforme apurou o AS, várias equipes espanholas contactaram Cauã Elias para testar a sua incorporação já neste verão. Já agora, para essa janela de transferências. Informação publicada pelo jornalista Eduardo Burgos Rodrigues. Vamos ler o que está falando a matéria do Diário AS lá da Espanha. O Brasil se prepara para a venda de sua nova estrela. Conforme apurou o AS, Cauã Elias começa a chamar a atenção do velho continente. Equipes da Espanha, incluindo Real Sociedad, e da Inglaterra, o Chelsea, perguntaram sobre a situação do jovem atacante do Fluminense. Com apenas 18 anos, já é uma das revelações deste Brasileirão, onde estreou como suplente, mas a lesão de Germancano o impulsionou à titularidade. O Fluminense avaliou sua joia entre 15 e 20 milhões de euros. Mas a disputa pelo Cauã não será fácil. Fontes próximas ao clube indicam que clubes como Barcelona ou Valência estão a acompanhar o desenvolvimento do jovem atacante, embora não sejam os únicos. O Fluminense, por enquanto, não quer se desfazer de sua nova promessa, a última a explodir depois de André Trindade. No entanto, indicam que uma oferta entre 20 milhões de euros, aliás, uma oferta de 20 milhões de euros entre fixo e variável, poderá fazer o Fluminense mudar de ideia. A temporada de Cauã Elias no Brasil está cada vez mais forte. Em meados de julho, iniciou uma sequência de gols, com 4 gols em 5 jogos, que surpreendeu toda a imprensa do país. Além disso, no início do ano, vários meios de comunicação brasileiros comentaram sobre o potencial interesse do Real Madrid,
que não se concretizou. Nessa temporada, ele já soma 5 gols em todas as competições. E aí o Cauã Elias, é bom a gente lembrar, além de estar se destacando no time principal do Fluminense, ele foi um dos artilheiros do Sul-Americano Sub-17 o ano passado pela seleção brasileira e foi o artilheiro da seleção brasileira no Mundial também Sub-17 disputado no final do ano. Então é uma jovem promessa que tem feito gols no time principal do Fluminense, tem muito potencial. E o empresário do Cauã Elias é o mesmo empresário do Vitor Roque, que foi vendido pelo Atlético Paranaense por quase 40 milhões de euros fixos, né? Foram 40 milhões fixos mais 21 milhões de euros em bônus. Só que no caso do Vitor Roque, quando ele foi negociado, o Vitor Roque já tinha sido um jogador decisivo na Libertadores da América pelo Atlético Paranaense, já tinha sido convocado para a seleção brasileira principal, então era um outro momento. Mas é mais do que o dobro, o valor do Vitor Roque é mais do que o dobro do que o Cauã Elias estaria aí avaliado segundo a imprensa espanhola. Se chegar alguma proposta, como vocês viram, nesse patamar aí de 20 milhões de euros, pode ser que o Fluminense faça negócio. Mas aí, meu amigo, aí é aquela história. Se levarem o Cauã Elias, o Fluminense tem que trazer reposição, porque a janela vai acabar agora, dia 2 de setembro. Vai acabar dia 2 de setembro. Se chega uma proposta agora e ele vai embora, o Fluminense tem que ter já mapeado algum nome, né, alguém na manga, uma carta na manga aí para poder contratar rápido, porque a gente, apesar da expectativa pela volta do Germancano para as quartas de final da Libertadores da América, a gente não sabe como, em que condições o Germancano vai voltar. E o John Kennedy também tem tido muitas dificuldades na temporada, então, e o Cauã Elias tem sido o titular da equipe do Fluminense. Então o Fluminense tem que ter uma carta na manga para poder contratar rápido, agir rápido, porque a janela fecha dia 2 de setembro. Essa semana vai ser assim, gente. Essa é a última semana da janela, é a última semana de contratações, o mercado vai estar agitado e, claro, o Fluminense tem jogadores que interessam, né, a clubes europeus e o Fluminense também está no mercado, precisa principalmente de um lateral esquerdo e se a gente tiver alguma novidade, tiver alguma informação nova, a gente volta aqui para poder trazer para você que acompanha o canal Ligados no Flu. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez pela presença, audiência, deixa o like aí pra gente. Grande abraço e até a próxima. Até. Obrigado, Rodrigo. Falando, portanto, do Fluminense aqui no nosso Boletim da Bola. Bem, do Rio, vamos ao sul do Brasil. O Nando Gross está na ponta da linha para falar do Inter, né? Vitória, desempenho, como é que os jogadores estiveram em campo. Diga lá, meu caro Nando, falando direto do sul do Brasil, com informações aqui no nosso Boletim da Bola, edição dessa segunda, hoje 26 de agosto de 2024. Agora 14:07 exatamente. Diga lá, Nando. Fala, pessoal, grande vitória do Internacional. Ufa, o Inter venceu o Cruzeiro, era o que todo mundo queria, o que todo mundo imaginava que pudesse acontecer, mas sempre aquele medo que vem tomando conta dos colorados devido às últimas atuações. Mas foi uma vitória consistente, boa atuação do Inter. Segundo tempo, avassalador, demoliu com o Cruzeiro. No primeiro tempo foi melhor, teve a grande chance para marcar, não marcou, mas no segundo tempo teve várias chances para marcar e acabou consolidando essa vitória magra, mas é o placar que o Inter consegue agora, né? O Inter não consegue no momento, até quando joga muito melhor do que o adversário, o Inter não consegue, né, um placar com 2 gols de diferença, mas nesse momento o importante era ter 3 pontos, e foi o que o Inter fez, 3 pontos e uma boa atuação, para dar confiança, né, para o time na quarta-feira, quem sabe, contra esse próprio Cruzeiro voltar a jogar bem. Te inscreve aqui no meu canal, se tu não é inscrito ainda aqui no canal, tá bom? Se tu já é inscrito, traz mais gente aqui pro canal, estamos crescendo aí, podemos crescer ainda mais, mas daí depende, né, dessa parceria com todos vocês. Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária no Brasil, parceiro aqui do canal. Grupo Reurbani, que faz esse trabalho importantíssimo de regularização fundiária, que é um dos dramas, né, do nosso país. A regularização fundiária, muita gente tem esse problema, mora em algum local que não consegue ter a documentação, não consegue ter o registro no seu nome, o imóvel, o seu terreno, a sua casa própria. Às vezes as pessoas assim moram em condomínios, em loteamentos, tem a papelada, aquilo é teu, mas não está no teu nome. Falta o trabalho de regularização fundiária, esse é o trabalho que faz o Grupo Reurbani. Bom, gente,
A vitória do Internacional foi uma vitória de um time que no primeiro tempo foi melhor, mas que teve dificuldade para ter aquela finalização mais agressiva, mais definitiva, para dar um nocaute no adversário, fazer o gol. Mas foi melhor do que o adversário, teve 10 finalizações contra 4 do Cruzeiro, né? E a chance de gol quem teve foi o Inter, o Rafael Borré de cabeça, no cruzamento do Bernabé, cabeceou na frente do goleiro, mas tocou fraquinho no meio do gol, o goleirão acabou fazendo a defesa. Aí, no segundo tempo, até vou pegar os números aqui, porque é diferente, são 9 finalizações do Inter, e tem um chute para fora do Cruzeiro, ou seja, nenhuma defesa do Rocher. E o Internacional tem 5 finalizações do gol. 5 finalizações. E tem chances de gol. Tem chance de gol com o Valência na frente do Cássio, chance de gol com o Thiago Maia, que ele, sem goleiro, o Borré chuta na frente do goleiro, o goleiro defende, e o Thiago Maia, sozinho, chuta para fora. Tem o gol, que o Internacional marcou, gol bonito, jogada do Tabata. Tem o Borré antes do gol, perdendo um gol impressionante de novo de cabeça. A bola é cruzada, lembra? Entra Rogel e ele toca de cabeça para fora. Aliás, gostei muito do Rogel, tá? Mais uma vez, eu venho gostando dele como zagueiro. Tenho até falado com alguns aqui que não gostam, que tem criticado ele. Eu tenho gostado muito dele como zagueiro, muito bom na bola aérea. O Inter ganhou várias bolas hoje pelo alto, tanto defensiva quanto ofensiva, olha, que há muito tempo não ganhava. Ao final do jogo, perguntaram pro Roger, porque quando entrou o Alan Patrick, saiu o Gabriel Carvalho, certo? E aí perguntaram pro Roger se isso é uma tendência, ou um ou outro, ou se pode jogar os dois juntos. Vamos ouvir o que respondeu o técnico do Internacional. E o Alan e o Gabriel, eles podem jogar juntos. Eu vejo o Gabriel como um dublê de meia ponta e meia articulador, né? Essa posição que ele está atuando agora, revezando com o Tabata, né, tá fluindo bem, né? O Alan é um jogador diferenciado, né? A partir de agora eu começo a ter opções e preciso fazer outras escolhas, né, para aqueles que vão, mas que bom, né, que a gente tem mais opções para esse momento, né? Então em algum momento eles podem aparecer juntos, né? Em outros eles vão aparecer alternadamente, né? O Gabriel, Tabata, Alan, Gabriel, né? Agora como teve recentemente Tabata e Gabriel, mas, né, dos 3 eu terei que escolher 2, né, para determinado momento, aí vou lidar com a estratégia de cada adversário também em cada momento. Bom, deixou claro o Roger, né? Dos 3, ele vai escolher 2. E a escolha vai se dar a estratégia sempre é de acordo com o adversário. Então, pela estratégia do adversário, pela estratégia não, pelo adversário, as características do adversário, na hora de montar a estratégia, ele escolhe. Desses 3, Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho, qual deles vai ficar de fora, né? Deixa eu até já ir preparando aqui uma telinha, é aqui mesmo. Eu vou tirar da tela, gente, não se surpreendam, tá? Daqui a pouquinho eu vou botar aí, eu explico para vocês do que eu tô falando, certo? Mas foi isso que ele deixou claro. É possível os dois jogarem juntos? Sim, é possível. Vai depender do jogo, do adversário, das circunstâncias. Palpite, se o Alan Patrick começar na quarta-feira, eu acho que ele começa com o Alan Patrick, Tabata, Wesley e Borré. Acho. Tá? Acho. Não tenho convicção nenhuma, até porque, né, às vezes a gente pensa de um jeito, o treinador de outro, né, que é absolutamente normal, né? Tanto que hoje ninguém sabia o time que se ia colocar, mas vazou a informação, e não é o Busto, porque isso já foi, vazou a informação de que o Valência seria banco. Olha, vazou lá atrás, hein? Lá atrás essa informação. Certamente porque o Roger teve o cuidado de falar com o Valência antes. Então pode ter passado essa informação por, né, de várias formas, né? De várias formas, não necessariamente. Mas não importa, o trabalho do jornalista é ir atrás da informação, né? A informação vazou e como o Roger não tinha definido o time, a gente fica sempre na dúvida. O que ele vai fazer? O Vitão realmente não jogou, o que eu acho que o Roger acerta, tá? Eu acho que até fechar a janela,
deixa assim, o Rogel tá bem, dá estabilidade, é bom de bola aérea, não é atucanado, dá tranquilidade na zaga, então tá bem, deixa assim, né? As coisas vão se ajeitando, né, aos pouquinhos. Deve o Valência continuar também como reserva? Eu botei aqui na tela, gente. Esse aqui é o YouTube do canal da Rádio Grenal, certo? Alô, galera da Grenal, aquele abraço. Pedi uma carona com você, eu estava ouvindo aqui, né? Eu vi que o Sobis deu uma entrevista e o Sobis estava falando sobre... Perguntaram para ele várias coisas e uma das questões que colocaram para o Sobis foi justamente o Valência na reserva. O que o Sobis falaria para ele, algo assim? Claro que é difícil o momento que ele está vivendo, né, por não estar fazendo gols, né, e o atacante vive disso e ele tem um peso muito grande. Eu falo no 4D, né, principalmente, que é o canal onde eu tenho que, pra galera ter paciência, por mais que eu sei que tem muita gente que me xinga, que fica bravo comigo, mas o Valência é sim um dos melhores atacantes, né, a nível mundial, a gente não pode esquecer disso, e às vezes o cara está em outro país, né, levando em consideração que não erra porque quer, mas tem um peso. Ele jogou uma Copa América, né, teve um pênalti na Copa América, depois ele volta, teoricamente ele está voltando para casa dele, na casa dele um cara entra no campo e tenta invadir, não é o ideal, tenta bater nele, perdão, não é o ideal, mas é sim um dos melhores atacantes que o Inter tem nos últimos tempos, né, e ele fez gol em todos os clubes que jogou. Aqui, por alguma coisa ou outra ele não está fazendo, mas tem todo um contexto. Então, eu lembro que o Abel Braga, às vezes ele me tirava do time e eu ficava bravo. Até que uma vez um repórter perguntou para ele, por que tu tira o Rafa? Aí ele falou, eu conheço o Rafa, às vezes ele tem que sair um pouquinho fora para ele encher o tanque, recuperar mentalmente e voltar a jogar. E sempre dava certo. E depois que eu soube daquilo, eu comecei a entender os processos. Então, o fato do Valência estar descansando mentalmente, eu acho que isso é importante também. Hoje o Rafa fez o gol, ele entrou, foi aplaudido. Sabe, as coisas vão mudando e ele é um ativo muito grande que a gente tem. E a gente tem que, até o fim, tentar recuperá-lo, porque é um grande jogador e ele pode nos ajudar muito. Qualidade ele tem, como eu falei, ele fez gol em todos os times. Aqui uma hora vai acontecer aí. E claro, e nesse momento, e por mais que a torcida fique brava com algumas coisas, tem que dar carinho, tem que cobrar. Futebol, os caras estão na arena para isso, mas tem um limite, porque senão a gente acaba perdendo um jogador grande desses e ele vai para o outro lado e começa a incomodar. Então é legal, e na torcida é um grande jogador, falei com ele hoje, falei para ele seguir firme, ele é um cara do bem, é um cara bem centrado e logo a fase passa. Sobe lá no... Tá bom, muito legal, obrigado aí pra galera da Rádio Grenal, peguei aqui a carona, fala do Rafael Sobis, né, e contou até a experiência que ele passou junto com o Abel Braga, né, de ter ido para a reserva, e foi um momento importante para ele. Ele disse que foi uma recuperação mental, né, um descanso mental para o Ener Valência. Aliás, entrou bem o Ener Valência no jogo. Ele entrou, ele faz uma jogada pelo lado direito, dá um cruzamento rasteiro, que tem até uma finalização do Bernabé. Depois ele participa de uma jogada, daquelas arrancadas dele, é ele contra o Cássio, ele dá um chute, tenta dar uma cavada pro lado, o Cássio é bom goleiro, né, grandão, abriu e acabou fazendo a defesa. Mas jogou bem o Ener Valência quando entrou, e é um grande jogador, gente, o Sobis tem toda a razão. Não dá pra gente pensar em perder um jogador dessa qualidade, desse nível, tem que tratar de recuperar. Grande jogador, a gente tem que tratar de recuperar, não dá nem pra cogitar, né, tu perdeu o Ener Valência. Agora o Inter tem o jogo de novo, o jogo vai ser jogo atrasado. O Inter tem 4 jogos atrasados, por exemplo, em relação ao Bahia. O Bahia, no G6, eu já tô viajando no G6. Bahia tem 39, tá? O Inter tem 28. É isso? Cadê o Inter? 28, Bahia 39, tá? É isso aí. O Inter tem 20 jogos e o Bahia 24. Ou seja, o Bahia tem 4 jogos a mais. Cada jogo tem 3 pontos, 4 vezes 3, 12. Em tese, a diferença está de 11. O Inter, se ganhar os 4 jogos, chega no Bahia, tá? Claro que é um trabalho, mas possibilidade matemática, ela tá aí. Tá posta? Por que não? Tá? Então, essa briga tem que ser. Agora, tem que embalar, né? A gente se empolgou quando o Inter ganhou do Juventude e depois parou. Então, tem que dar sequência, fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque ganhar vai ser consequência, mas fazer um grande jogo, marcar forte como marcou hoje, time com intensidade, né? E tentar dar uma sequência de bons jogos
e de vitórias a partir dessa vitória importante desse domingo contra o Cruzeiro. Tá bom, gente? Valeu? Muito bom, né? Terminar o domingo com uma vitória importante. Só para finalizar aqui, ó, o Inter termina como 11º, tá? Com 28. Depois o Juventude tem 28, mas perde no saldo, é o 12º. O Grêmio é o 13º, tem um ponto a menos, 27. Depois tem Bragantino, Criciúma e Fluminense. Então, em relação à zona de rebaixamento, que sim, nós estávamos falando só nisso até bem pouco tempo, a diferença agora, o Vitória ficou com 22 e o Inter foi para 28, de 6 pontos. Né? Então, deu uma desafogada muito boa e já dá para começar a pensar lá em cima. Agora, para isso, precisa ter sequência de boas atuações. Tá certo, gente? Não esquece, dá um like se curtiu, te inscreve aqui no meu canal, tá bom? E a gente vai se falando. Grande abraço, até a próxima. Abraço, Nando. Obrigado pelas informações aí do Internacional, direto do sul do Brasil. Bem, faltando 1 minuto para 7 da noite, olha, acho que isso aconteceu há 20 minutos atrás. Acho que 20 Regularize minutos. seu imóvel. Conheça o Grupo Reurbani, líder em regularização fundiária. Mais de 15 mil matrículas entregues no Sul. Contato pelo WhatsApp 51 98488 5294. Grupo Reurbani. Desde 2007, regularizando sonhos. Muito bem, aí o parceiro do Nando. Obrigado, Nando. Ó, eu havia dito aqui, acho que 22 minutos atrás, mais ou menos isso. Conselheiros entram com pedido de impeachment contra o Augusto Melo do Corinthians. Um grupo de 90 pessoas que se apresentaram aí como apartidário conta com a liderança de diferentes alas políticas. Ex-presidente Mário Gobi atua como um dos porta-vozes e explicou esse movimento. Então, para repetir para o torcedor do Corinthians, um grupo de 90 conselheiros protocolou agora, 23 minutos atrás, no fim da tarde, dessa segunda, no Parque São Jorge, um requerimento pedindo a abertura do processo de impeachment contra o presidente do Corinthians, Augusto Melo. O documento foi entregue e endereçado a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do clube. Então, nas próximas horas, vamos ter mais novidades. Bem, o Boletim da Bola dessa segunda vai ficar por aqui. As emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, 2.339, eu achei que era 20, né? 39. Nós estamos fazendo uma parceria com a Associação de Web Rádios, vão entrar mais ou menos umas 600, então até logo aí vamos ter 3.000 web rádios retransmitindo. Quanto mais, se você tiver um web rádio aí e quiser retransmitir aqui o app da Rádio Futebol, vai ser realmente um prazer. Tem aqui o micro do WhatsApp, você chama aí o nosso departamento comercial para a gente ver o valor que você paga, a grade de programação, os jogos que a gente transmite aqui no programa e também nas jornadas esportivas. Eu vou para um recado do Betano e na sequência tem mais informações esportivas, mas as emissoras que integram a rede FPI voltam à programação normal. Tchau, gente. Até amanhã. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Fala, rapaziada, mais uma edição gigante do museu, Pizza Park, Cobal do Maitá, futebol arte pulsando na veia. Arthurzinho veio. Rubens Galaxy, outro ídolo, 3 gerações jogando pelo Fluminense. Goleiro Nielsen veio. Búfalo Gil tá chegando. Vem, Sérgio. Prazer. Olha, porra, que isso. Quantas gerações sendo referência da garotada? Sei lá, eu tenho uma geração.